dois, três e... Oiê, eu sou Carol Prado, jornalista do G1, e é isso mesmo que você está ouvindo, amigo. O Carnaval venceu. Em 2022 ele ficou para abril, mais um efeito aí esquisitíssimo da pandemia de Covid, mas o que importa é que estamos de volta à avenida no maior espetáculo da Terra. Eu já falei em outro vídeo aqui do canal sobre o quanto eu amo Carnaval e contei um pouquinho da história de como é que surgiu essa festa e cresceu aqui no Brasil. Mas hoje eu tô aqui para falar de escola de samba, de sambódromo. Se você é de uma cidade onde não tem desfile de escola de samba, ou até se você é de alguma dessas cidades, mas não se liga muito em Carnaval, talvez você nunca tenha entendido por que essas escolas são instituições tão importantes aqui do Brasil. Eu mesma passei a infância e a adolescência assistindo aos desfiles pela televisão lá na minha terra, em Salvador, sem dar muita bola. Só depois que eu fui entender. E eu já tô aqui para te explicar por que a história das escolas de samba se confunde com a história da própria cultura brasileira. E por que esses desfiles influenciam tanto a sociedade e o comportamento. Você sabia, por exemplo, que o desfile de uma mulher nua pela avenida lá em 1989 mudou as regras do Carnaval Carioca? Fica aí que daqui a pouquinho eu vou contar essa história. Antes, já clica aí para se inscrever aqui no canal do G1, que tem sempre vídeos legais para te deixar bem informado e mais inteligente, desse jeitinho leve e divertido. Se gostar desse vídeo, compartilha ele com os amigos, isso ajuda muito a gente aqui. Botecar, ficar ali no bar tomando uma com os amigos, sabe? É uma arte que já rendeu muitos frutos para a cultura aqui do Brasil. Você acha que eu tô zoando? Pois saiba que foi justamente nos botequins do bairro do Estácio, no centro do Rio, que se articulou a criação da primeira escola de samba brasileira. O nome dela era Deixa Falar. Um desses botequins, onde a turma de sambistas do Estácio se reunia, ficava perto de uma escola normal, que antigamente era o nome que se dava às instituições que formavam professores. Como eles também se consideravam professores, só que do samba, decidiram que formariam ali também uma escola. Nessa época também surgiram grupos como o Conjunto Oswaldo Cruz, que mais tarde viraria a Portela, e a Estação Primeira de Mangueira. Mas por alguns anos, essas instituições ainda eram consideradas variações dos blocos de carnaval. Até que no ano de 1932 aconteceu o primeiro desfile de escolas de samba na Praça 11, no Rio. E agora presta atenção nessa história que ela é boa. Nessa época existia no Rio de Janeiro um jornal de esportes muito famoso, o Mundo Esportivo. O dono desse jornal, o Mário Filho, que inclusive é o homem que dá o nome oficial do Maracanã, estava meio chateado com a falta de assunto para publicar, já que não tinha jogo de futebol no feriado de carnaval. Aí, para acabar com o tédio, ele decidiu criar uma competição de escolas de samba que acabou se tornando aí uma das maiores marcas do nosso país. Não é à toa que até hoje futebol e escola de samba têm uma relação tão íntima. 19 escolas participaram desse primeiro concurso. E nele já foram estipulados aí alguns critérios de julgamento e elementos obrigatórios dos desfiles. Por exemplo, a ala das baianas. Uma curiosidade é que lá nos anos 30, a ala das baianas era formada por homens que desfilavam nas laterais e levavam navalhas para defender a escola caso rolasse alguma briga. Esse nome é uma homenagem às tias baianas, que ofereciam hospedagem aos sambistas nas casas delas, quando esse ritmo ainda era marginalizado aqui no Brasil. Esse início, o surgimento das escolas de samba, aconteceu num contexto bem específico aqui do Brasil. Para entender melhor como é que estava o país naquela época, eu conversei com um especialista nesse assunto, o historiador Luiz Antônio Simas. Ele tem vários livros publicados sobre a história do samba, do carnaval e das escolas. Era um momento muito marcado por uma questão fundamental que é importantíssima para as reflexões que a gente tem que fazer sobre a nossa história. O Brasil foi um país escravocrata durante muito tempo, a abolição da escravidão foi muito tardia e a construção de sociabilidades entre as comunidades afrodescendentes foi o elemento fundamental do processo de formação das escolas de samba. Era um contexto em que essas comunidades negras elas estavam alijadas de participações institucionais no exercício da cidadania. Elas estavam fora dos parlamentos, fora das universidades, fora do mercado formal de trabalho, mas construíram as suas maneiras de interagir com a cidade, de interagir com o mundo, criando essas agremiações.
É fundamental entender que as escolas de samba são construções de sociabilidades negras no pós-abolição na cidade do Rio de Janeiro. Bom, hoje em dia, quem acompanha carnaval sabe, todos os anos as escolas escolhem um tema que vai servir de inspiração para a música, para o enredo e para as alegorias. Mas lá no começo não era bem assim, esses elementos não necessariamente dialogavam entre si nos desfiles. Foi só em 1939 que a Portela começou com isso, no enredo histórico que foi chamado de Teste ao Samba. Pela primeira vez nesse desfile, o visual da escola e a dramatização na avenida tinham tudo a ver com o enredo e a letra da música. Professor, da nota ele, senhor, 14 com 2, 12, 9 fora, tudo é nosso, vou começar a aula. A partir daí, a maioria das escolas passou a escolher para os desfiles temas bem ufanistas, que exaltavam aí a pátria e o povo brasileiro. É claro que os governantes a essa altura já sabiam o poder que o samba tinha e começaram a se aproveitar disso. Foi então que as escolas e os sambistas foram ficando cada vez mais associados àquela ideia de brasilidade para o resto do mundo. Foi nessa época, por exemplo, em 1941, que os estúdios Disney criaram o personagem Zé Carioca, um típico malandro do Rio, íntimo do samba. Tem gente que diz, inclusive, que o Zé foi inspirado no sambista Paulo da Portela, mas isso nunca foi confirmado. Tempos depois, já nos anos 60, os temas dos enredos se diversificaram, assim como o público das escolas. Muita gente de fora das comunidades passou a acompanhar os desfiles, que foram se transformando cada vez mais em espetáculos enormes. Claro que essa popularização toda não aconteceu do nada. Foi nessa época que começaram a surgir os discos gravados, que compilavam todos os sambas do ano. E mais importante ainda, os desfiles começaram a ser televisionados. Aí já era, meu amigo, até quem não queria saber de carnaval passou a ter que ouvir sobre esse assunto o tempo todo nessa época do ano. Bom, a transmissão dos desfiles pela TV eternizou algumas cenas icônicas. Por exemplo, o Cristo Mendigo da Beija-Flor, que foi censurado pela Igreja Católica e apareceu na avenida coberto por um plástico preto. É só mais uma das obras inesquecíveis e polêmicas do carnavalesco Joãozinho 30, vale a pena pesquisar sobre ele. E lembra que eu falei do desfile de uma mulher completamente nua pela Marquês de Sapucaí, que foi um escândalo? Pois é, foi a Enoli Lara. Ela saiu na União da Ilha do Governador em 1989, representando a deusa Afrodite e vestindo apenas um par de botas. Por causa desse episódio, desfilar com a genitália desnuda passou a ser proibido no carnaval e continua até hoje. É claro que toda essa repercussão e o crescimento dos desfiles transformou as escolas em instituições bem diferentes do que elas eram lá no início, nas origens. Então hoje nós temos escolas de samba que são muito maiores, nós temos escolas de samba, sobretudo, que se caracterizam por um aparato visual mais rebuscado. As primeiras décadas de desfile, elas eram muito ligadas aos chamados quesitos de fundamento, quesitos de chão. O samba de enredo, a bateria, os enredos que eram apresentados. A partir de um certo momento, nós tivemos um deslocamento da relevância desses quesitos para quesitos visuais, alegorias e adereços, fantasia, o papel preponderante dos carnavalescos. Hoje, ainda bem, me parece que as escolas de samba estão buscando reconstruir os seus sentidos comunitários mais profundos. Hoje, ainda bem, me parece que tem muita gente dentro das escolas de samba que tentam, no fim das contas, chamar a atenção para um fato que não pode ser ignorado. Não existe uma escola de samba sem uma comunidade por trás dela. A escola de samba é fruto do seu chão. A escola de samba está na ala das baianas, a escola de samba está na bateria, a escola de samba é filha do lugar que lhe deu origem. Gostou desse vídeo? Então compartilha ele com alguém que você conhece, que curte carnaval, ou que não curte também, né? Vai que essa pessoa muda de ideia. Não esquece de clicar aí para se inscrever no canal do G1 e ativar o sininho para saber quando tem vídeo novo. Um beijo e até a próxima.